queria trazer com vocês, para começar aqui o programa, uma entrevista que a gente acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro dando no final da semana passada sobre todas as investigações que estão rolando. E nessa conversa na TV Record, ele negou o envolvimento com a ideia de infiltrar agentes da ABIN na campanha do então candidato Lula. Nessa entrevista da Record, ele aproveitou ali, atribuiu toda essa iniciativa ao ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, essa possibilidade aí que a gente lembra que foi mencionada pelo general da reserva durante a reunião que vazou dos arquivos do Mauro Cid, falando então sobre aquela possibilidade de virada de mesa antes das eleições. E aqui especificamente a gente está tratando do trecho em que ele fala sobre a possibilidade ou não de seguir os dois lados, de acompanhar a campanha dos adversários. Eu queria começar com você, Josias, para entender então como que essa fala de Bolsonaro, se ele está ou não jogando o Heleno para os leões, como tem sido dito aqui, repercutido desde essa entrevista na Record. Sem nenhuma dúvida, né? Ao atribuir exclusivamente ao general Augusto Heleno essa iniciativa de colocar espiões da ABIN na campanha eleitoral, o Bolsonaro joga um velho amigo numa frigideira criminal. Isso não tem nada de novo, é apenas a reiteração do conhecido desapreço do Bolsonaro por uma antiga máxima do meio militar, segundo a qual um chefe jamais deve abandonar o subordinado. O Bolsonaro não notou, mas foi justamente essa sua mania de fugir às responsabilidades que resultou na delação do Mauro Cid. O convívio com o Bolsonaro converteu o então ajudante de ordens numa testemunha privilegiada das transgressões e das omissões do antigo chefe. E o Mauro Cid viu como o Bolsonaro fritou um ministro da Defesa e 3 comandantes militares. Ele presenciou por dentro a fritura do general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, que era um fiel escudeiro do Bolsonaro antes de ser jogado na frigideira. Ele viu também a fritura do Gustavo Bebiano, que também era um aliado de primeira hora do Bolsonaro e que foi defenestrado sem nenhuma cerimônia, né? Então, esse tipo de comportamento pode resultar em novas delações. Não do general Heleno, cuja fidelidade ao Bolsonaro é canina e pode até sobreviver a esse desapreço do amigo por ele, pela sua biografia, mas outras pessoas que estão observando a cena e vendo que o Bolsonaro é capaz de desprezar, de jogar aos leões, de fritar, carbonizar o próprio Augusto Heleno, que é um amigo de décadas, a pessoa olha e fala, bom, opa, talvez eu deva também me tornar um delator, antes que o Bolsonaro repita esse hábito de me jogar também na frigideira. Então, o Bolsonaro não notou, mas ele pode estar se tornando, Natália, candidato a mais uma delação, além dessa do Mauro Cid. Esse é o risco que ele corre. Afora o fato de que esse desapreço do Bolsonaro pelos aliados e pelos fatos contribui muito pouco para melhorar a situação criminal dele, porque as evidências do envolvimento dele na tentativa de golpe são muito eloquentes e não é preciso ser muito inteligente para perceber que o envolvimento da ABIN numa operação de espionagem da campanha, evidentemente para espionar a campanha do rival, do Lula, é areia demais para o caminhão do Augusto Heleno, mesmo sendo o Augusto Heleno um general que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional, de cujo organograma pendia a ABIN, mas é evidente que seria muito improvável que o Augusto Heleno deflagrasse uma operação como essa sem a anuência do Bolsonaro, que era o presidente da República. Então, essa manobra tem pouca chance de êxito e coloca o Bolsonaro na rota de novas delações, Natália. Então, mais risco do que êxito. Aproveito até para trazer aqui a aspa da entrevista, né? O Bolsonaro fala, então, que em dado momento, falando da reunião, o Heleno falou que ia seguir os dois lados, se inteirar dos dois lados, e ao trabalho de inteligência dele, aqui nas palavras de Bolsonaro, que não tinha participação nenhuma disso, e depois comenta aí que as inteligências, abre aspas, eu raramente usava as que nós temos.
que ele não vê nada demais naquilo, que o Heleno queria se estender sobre o assunto. Eu falei que não era o caso e que vai fazer uma operação, faça, a BIM tem esse poder de fazer operações para preservar as pessoas até. Queria aproveitar então para ter sua análise também, coach. Segue na linha do Josias, então, de que é mais risco do que um êxito ele jogar na frigideira o Heleno? Com certeza. Olha, nenhuma surpresa nessa história toda. Bolsonaro nunca tem culpa de nada. Sempre foram os outros que tinham autonomia, como aconteceu com o Mauro Cid, que acabou virando o grande delator desse golpe. Desde os seus tempos de exército, Bolsonaro era um mau militar, mau caráter e covarde, como bem definiu o general Geisel, que o conhecia bem. Resta saber se agora, como disse o Josias, o general Heleno também fará delação premiada, ou o Alexandre Ramagem, que também foi jogado na frigideira, que era seu homem na BIM. O Ramagem não fazia nada sem autorização do Bolsonaro, como o Mauro Cid e como o Augusto Heleno, a gente sabe disso, né? Naquela reunião ministerial de 2020, Bolsonaro já deixava claro que queria o controle dos órgãos de inteligência e informação, para defender a família e os amigos. Queria colocar Ramagem na chefia da Polícia Federal. O STF não deixou. E o ministro da Justiça, o Moro, acabou deixando o governo chutando o pau da barraca na primeira grande crise do governo Bolsonaro.